no versículo 25, em nome de Jesus Cristo. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos, e despedindo tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ela ouviu falar de quem? Veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Versículo 29, e imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, a mulher fazia 12 anos que jorrava sangue. Era como se fosse o seu período feminino, aquele que acontece mensalmente. Só que não apenas alguns dias da semana, era todos os dias durante 12 anos. Você que é casado com uma esposa, como eu, você que é mulher também, sabe como é que é esse período, sabe como é que é doloroso, sabe como é que é angustiante. E para aquele que convive também, acaba que vivendo também uma parte desse processo. Tem aquela mulher que muda de humor, né, irmãos? Tem aquela mulher que é mais emotiva, tem aquela mulher que às vezes quer dar uns petelecos no marido, né? É desse jeito. Isso é por conta dos hormônios, que ali, é desse jeito que eu sou casado já tem 13 anos, eu sei mais ou menos como é que é por convivência. Só que esta mulher, irmãos, ela estava sofrendo por quantos anos? Irmãos, não era 5 dias, 4 dias na semana, era 12 anos. E para completar, amados irmãos, no nosso tempo hoje, quando a mulher ela chega esse período, a gente dá chocolate, né? A gente tem um carinho especial, tem um cuidado especial. Naquele tempo não era dessa maneira. Naquele tempo havia um arraial chamado Arraial dos Impuros. E quando a mulher ela iniciava esse período dela, ela era distanciada do meio da sociedade e ia para um arraial de enfermos, de doentes. Ela não poderia ter contato com ninguém, senão a mesma poderia correr o risco até mesmo de ser apedrejada. E eles acreditavam que aquela impureza ela era transferida por um só toque. Então aquela mulher, além dela estar enferma por 12 anos, jorrando sangue, ela ainda era discriminada e afastada do meio da sua família, do meio do povo da sua cidade, para um arraial dos impuros. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela ouviu falar. Aqui eu dou um ponto, porque ela estava onde? Em um arraial dos impuros. Constantemente, como foi louvado na canção, ela lavava suas vestes para tirar as manchas da sua impureza, do seu sangue, porque não bastava apenas ser vista como imunda, ela não queria andar como a mesma, imunda, suja de sangue. E coisa que é difícil de você apagar e tirar da roupa é mancha de sangue. Mas ela lutava para tirar essas manchas. Ela não tinha mais condição financeira de repetir ou de comprar outros tecidos para fazer as suas vestes, porque a Bíblia vai deixar bem claro que ela já havia gastado tudo que ela tinha com a medicina, com os médicos. Ela buscou cura, irmãos, durante 12 anos. E todos prometiam uma cura, mas no final de tudo, ela apenas gastava e não era curada. E antes mesmo a Bíblia diz que ela só piorava. Agora era uma mulher enferma,
era uma mulher impura e era uma mulher agora sem dinheiro, sem condição nenhuma, pois a esperança dela, ela havia depositado todo na medicina humana, mas gastou tudo e não foi curada. E um belo dia, enquanto ela tentava apagar as manchas do seu pecado, entre aspas, das suas vestes, alguém testemunha para aquela mulher algo maravilhoso, alguém para testemunhar algo para a sua vida, é porque de fato ele já experimentou aquilo na vida dele. Eu não tenho como dizer para a irmã Rosário: traga o pregador para a sua igreja, se eu não conheço ele, se eu não sei da sua procedência. Eu tenho que ter o quê? Uma boa indicação. Eu não posso indicar um profissional para a sua casa se eu não tenho uma boa indicação daquele profissional. Ou seja, alguém que disse para aquela mulher: existe alguém que vai passar hoje na cidade, esse tem poder de curar a tua enfermidade. Com certeza ele já havia experimentado esse milagre na vida dele. O que eu quero que tu compreenda é que se hoje eu estou aqui nessa congregação falando com convicção acerca desse Jesus Cristo, é porque eu experimentei a sua glória, é porque eu experimentei esse poder, e hoje eu testemunho e testifico para a tua vida: Jesus Cristo está na casa e Ele tem poder para curar o homem de todas as suas enfermidades. Mas eu não vou somente além da enfermidade física, eu me refiro também especialmente à enfermidade da alma. Gastou tudo o que tinha e todas as suas esperanças. Irmãos, você chegar para alguém que já gastou toda a sua esperança acreditando em algo, para ela voltar a acreditar em outra coisa, é luta, irmãos. Pedro havia passado a madrugada lançando a rede, tentando pescar, e logo quando ele lavava as redes para ir para sua casa, Jesus Cristo se aproxima com uma multidão e diz: Pedro, me empresta o teu barco para mim pregar a palavra, para mim usar o teu barco como um púlpito. Pedro está aí, usa. Aí Pedro ouviu a mensagem que foi pregada. Jesus começa a pregar a mensagem, acredito eu, uma mensagem muito maravilhosa, porque logo depois, quando ele termina de pregar, ele vira e diz: Simão, pega agora o teu barco e vai lá para o lado do mar e lança a rede lá. Simão vai dizer o que para ele? Senhor, eu passei a noite toda lançando a rede, eu não pesquei nada. Isso são palavras de alguém que estava desacreditado, mas ele continua dizendo: mas por tua palavra, eu ouvi aquilo que tu ministrou agora em cima do meu barco, eu tenho fé na tua palavra, eu voltarei para o mar e lançarei a rede. Fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só o que nos permite a romper barreiras é a fé genuína unicamente, não naquilo que provém deste mundo, mas daquilo que vem do céu de glória para as nossas vidas. O que eu trago hoje para esta igreja, o que o Espírito Santo de Deus traz hoje para esta igreja, não é algo que provém desta terra, não é esperança que provém desta terra, mas vem do sublime céu, do trono diretamente do Altíssimo, do próprio Deus. Aquela mulher, irmãos, ela ouve falar. Aquela pessoa que falou para aquela mulher, falou com uma convicção e uma fé muito grande. A fé dela foi tão grande, porque ela disse: se verdadeiramente Ele tem todo este poder, que foi me testemunhado. Sabe qual é o tema do nosso congresso lá? Testemunhas por todas as partes. E quando hoje que eu fui me ver que tinha o tema, porque a irmã mandou para minha arte, eu não me liguei lá, só me liguei com o dia, né? Hoje eu vi lá Marcos e eu fui ler, eu disse: tem um tema, rompendo as barreiras. E eu meditei hoje pela tarde nesta palavra.
E associando com o nosso tema do nosso congresso, testemunhas por todas as partes. Alguém que foi testemunha de Jesus Cristo, anunciou para aquela mulher que havia alguém que tinha poder para curá-la da sua enfermidade. Escuta algo, olha para cá. Nós éramos enfermos, nós éramos doentes. Cristo nos curou para nós sermos testemunhas vivas dele, para anunciar, aquele mesmo Jesus Cristo que curou a minha alma, aquele mesmo Jesus Cristo que me livrou da morte, eu testemunho hoje na minha família, eu testemunho hoje na minha vizinhança, eu testemunho hoje na minha igreja. Ele tem o mesmo poder para operar maravilhas também na tua vida. Testemunhas em toda parte. Mas olha o local onde aquela testemunha entrou, no arraial dos impuros. Ele entrou em um lugar que não podia ter contato com ninguém fisicamente, mas ele foi ali unicamente para anunciar para aquela mulher que ela podia ser curada daquele mal. Lembra quando nós estávamos no lamaçal do pecado? Em lugares aonde ninguém queria entrar, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, quando ninguém mais queria falar, quando ninguém mais queria aconselhar, quando ninguém mais acreditava na tua libertação, quando ninguém mais acreditava na tua cura, sim, estávamos como desgarrados, sendo entregue até o matador e para sermos mortos até o matador, mas veio alguém inspirado pelo Espírito Santo, e ele anunciou as boas novas e disse para mim e para ti. Eu vou falar de mim porque eu não conheço a tua história. Estava eu ali 3 dias de drogado, já tinha gastado tudo o que tinha, não tinha crente para pregar a palavra. O Espírito Santo de Deus, quando ele quer, ele vai atrás, ele toma os lábios do traficante que me oferecia e que me vendia droga e disse: ei, eu te digo uma coisa, aqui tu não pisa mais, volta lá para o Deus que tu serve, porque ele está te aguardando. O que eu quero que tu entenda é que quando o Espírito Santo quer anunciar as boas novas, ele ultrapassa barreiras, ele rompe barreiras para alcançar a alma perdida. O primeiro que rompeu a barreira foi Cristo, e ele disse: eu irei, mas não deixarei vocês só, deixarei com vocês alguém igual a mim. Sabe que isso é interessante, irmãos? Porque o Pai, o Filho e o Espírito são o mesmo. E você trata apenas o Espírito como o consolador, como um ajudador. Não, ele não é apenas um consolo, ele não é apenas uma ajuda, ele é o próprio Cristo. Eu não vos deixarei só, deixarei com vocês alguém igual a mim. Ele é o Espírito Santo. Ele vai estar comigo aonde, Jesus? Do meu lado? Atrás de mim? Em cima? Não, ele vai estar dentro de ti, para aqueles que me aceitarem verdadeiramente como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Automaticamente, o que Cristo estava dizendo? Deixarei convosco o poder, deixarei convosco a cura, deixarei convosco a libertação, eu deixarei convosco aquele que vai usar vocês como testemunhas para anunciar a minha palavra. E de que forma eu tenho atribuído a esse meu Deus, dentro da sua soberania, vontade e aquilo que Ele deixou comigo? Eu tenho dentro de mim a maior riqueza que o mundo não pode me oferecer. Eu tenho o próprio Cristo aqui dentro de mim. Você tem o próprio Cristo aí dentro de você. E não interessa o que o mundo está dizendo para ti, jovem. Não interessa o que o mundo está querendo que tu entenda, mulher e homem de Deus. Existe dentro de ti a maior riqueza que o mundo não pode oferecer: Jesus Cristo, o libertador e o ajudador das nossas vidas.
é dado a lembrança àquela mulher que ela poderia sim ser curada, mas o que ela aguardava era apenas a morte. Ela tentava apagar o seu pecado todos os dias, as manchas dos seus erros, da sua maldição, porque era tido como uma maldição aquela vida. Nós éramos amaldiçoados, irmãos. Vocês entendem como reflete esta mulher do fluxo de sangue para com as nossas vidas? Nós éramos a mesma coisa, amaldiçoados, entregues à morte, esperando apenas um momento. Nós tentávamos esconder os nossos pecados, tentávamos esconder as nossas angústias, tentávamos esconder as nossas tribulações, as nossas depressões. E todos os dias a gente sorria e dizia que era feliz, mas dentro a alma aflita. Não era uma felicidade verdadeira. Não era. E alguns atribuíam à droga um momento de alegria, outros à bebida, outros à prostituição, outros ao adultério, a família quase sendo destruída, e ele dizia: eu sou feliz. E todos os dias ele escondia esses pecados, esses erros. Era o que a mulher fazia todos os dias, lavava os seus pecados, lavava, mas no dia seguinte o sangue jorrava de novo, escondia debaixo do tapete, mas no dia seguinte acontecia de novo, porque era crônico. O pecado, o erro, ele veio crônico, porque veio da natureza pecaminosa, desde quando o homem pecou no jardim do Éden. E por conta desse pecado, o próprio Deus disse: a condenação é o quê? A morte. Só que ele é lindo, porque Jesus Cristo já estava no plano perfeito. Ele disse: por um homem veio o pecado do mundo, mas do ventre desta mulher virá aquele que libertará a humanidade de toda a condenação do pecado. Quem é ele? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Estava lá o presbítero Ângelo, escondendo os seus pecados, e corria para o lado, e corria para o outro, mas no dia seguinte tudo se repetia. Mas um belo dia que não estava marcado na minha agenda, estava marcado na agenda de Deus. Não estava marcado na tua agenda, mas estava marcado na agenda de Deus. Hoje é o dia que eu falo com ela. Hoje é o dia que eu falo com ele. Aí foi naquele dia quando perguntaram: tu quer aceitar Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador da tua vida? Aí tu disse: eu aceito essa cura, eu aceito essa libertação para minha vida. A palavra agora, ela não apenas cura, mas ela também dá desejo de ser o quê? Uma testemunha. Por que eu não rejeito as oportunidades? Eu sei da vida de onde Deus me tirou, irmãos, e Ele fez um tratado comigo. Eu te liberto, mas para te fazer a partir de agora a minha vontade. E ai de ti se tu retroceder, o que te espera lá fora é morte. Eu não posso nem voltar, nem para desviar eu não presto mais, pastor. Ai de mim, é a morte que me espera lá fora. Não, está decretado. Mas ao mesmo tempo, faço com amor e com dedicação, como diz a palavra. Faça como se estivesse fazendo para o próprio Cristo, aquele que nos salvou. E quando tu louvar, louva como se Cristo estivesse frente a frente contigo. Quando tu for orar, ora como se Ele estivesse sentado ao teu lado, porque Ele está presente, Ele está no meio da casa. É por isso que eu costumo dizer: adore a Ele, glorifique a Ele, porque Ele nos libertou do lamaçal de pecados. Ele foi aonde ninguém mais iria por mim. Ele foi aonde ninguém mais iria por ti.
A fé produz interesse de se aproximar em Jesus. A palavra viva traz interesse. A mulher, ela tem uma fé tão grande que ela diz: se eu tocar nas orlas dele, em uma ponta da sua veste, eu serei curada. E ela saiu em sua missão. E ela não estava com medo de apedrejamento, ela não estava com medo de morte, porque ela já sabia quem ela iria encontrar no caminho. Por que nós enfrentamos as batalhas e as lutas, e nós não tememos mal? É tantos testemunhos, irmãos, que eu ouço, que eu testifico, que eu vejo. Eu prego em casa para dependentes químicos, para ex-dependentes químicos. Eu prego em casas de apoio para pessoas com câncer. Eu vejo a realidade de perto. E eu vejo pessoas com câncer terminal, e a gente está lá, e ela serve a Deus em casa de apoio aqui em São Luís. E às vezes eu vou para levar uma palavra de ânimo, quem sai de lá animado é eu. Quando eu ouço eles dizendo: ah, pastor, eu bem sei quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Pastor, ainda que eu não fique vivo aqui nesta terra, mas que o me aguarda no céu é a coroa da vida. É isso que está me aguardando de mais maravilhoso. A igreja tem que viver esta realidade, tem que passar a viver esta realidade, para que você compreenda que o Evangelho ele não foi feito para ficar apenas em quatro paredes, ou até mesmo guardado para mim mesmo, não. Testemunhas em toda parte. Eu saio anunciando: eu fui liberto, Ele pode te libertar. Eu fui curado, Ele pode te curar. Ei, jovem, aquilo que Ele fez na tua vida, Ele faz na vida também da do teu irmão, da tua prima, da tua mãe, da tua tia. Testemunha, testemunha, rompe as barreiras com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou nem preso na mulher de fluxo de sangue, eu estou preso aqui na pessoa que testemunhou para aquela mulher que tinha alguém que podia curar ela. Você percebe que teve um início, não foi algo que surgiu, não. Alguém testemunhou para aquela mulher que algo de maravilhoso poderia surgir e acontecer na vida dela. Aquela mulher tem uma fé tão grande, tão linda. Eu me lembro que lá no São Raimundo, logo quando eu estava com o meu pastor César, quando ainda era meu pastor, passamos ali 3 anos sendo pastoreado por ele. Oração, 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 oração. Toda semana não acabava, era campanhas e campanhas de oração. E teve um dia que ele disse: nós vamos visitar uma pessoa ali, ela está com câncer terminal. Nós agora oramos muito, agora nós vamos agir. Eu disse: tá bom, pastor, eu vou lhe acompanhar. O senhor conhece, irmão Adriano, aquele cidadão que ficava lá na feira da 12, ficava lá em frente. Não era dentro desta casa. O milagre de salvação, o que vai vir agora é apenas um detalhe. Receba a cura desse câncer em nome de Jesus Cristo. E foi uma autoridade muito grande. Estendemos as mãos com o pastor, e depois de eu ministrar essa cura, nós repreendemos a enfermidade. Aquela senhorinha que até então estava atormentada, angustiada, ela pulava lá na sala. Eu estou feliz, eu sei que Cristo me curou hoje. Ela abraçava aquele filho dela com uma alegria muito grande. Meu filho foi salvo, minha alma está em paz, e Cristo me curou também. Passou-se 15 dias, eu estava lá em casa, irmão, e sofrendo. Andava numa motinha que até fogo pegou um tempo lá no São Raimundo. Circulou até vídeo dessa foto, pegando fogo lá no posto, com a libertação, mas passando luta, passando perrengue. E eu vinha de uma tribulação, a moto tinha pegado fogo. Deus usou um abençoado, apagou o fogo da moto, mandei arrumar, foi baratinho, não deu 150, foi só instalação, graças a Deus. Aí eu estou lá em casa, o pastor César me manda mensagem, um áudio: Pai do Senhor, Pai do Senhor,
diácono, o senhor lembra? Aí contou assim, eu digo, lembro, pastor. Eu tinha acabado de vir da oficina, gastado meu último centavo para ajeitar a motinha que tinha pegado fogo. Estava meio triste, abatido, porque eu dizia, Senhor, por que tanta coisa? Por que tanta luta? Porque tudo tem acontecido só comigo. Eu sei que eu pequei muito, Senhor, mas tá bom, diminui mais um pouquinho. Aí ele disse, sabe, eu digo sim. Ela fez os exames de confirmação. O médico pediu para repetir 2 vezes, porque ele não acreditou. Não tem mais câncer, ele disse. Ela foi curada. Ela foi curada. Eu fiquei em silêncio, eu não consegui mais mandar áudio para ele. O Espírito Santo bradou no meu coração: a maior alegria, meu filho, que o homem pode sentir nesta terra é de ser testemunha do poder, dos milagres de Jesus Cristo. A maior alegria não é ter uma conta cheia de dinheiro, a maior alegria não é ter um carro, uma vida bem estabilizada. A maior alegria é você dizer, recebe a cura, e a cura acontecer. É dizer, recebe o milagre, e o milagre acontecer. É dizer, quantos querem aceitar Jesus Cristo, e almas vêm se rendendo aos meus pés, disse o Senhor naquele dia. E ele bradou, continuou, continua testemunhando o meu poder. E dali para frente eu entendi e compreendi qual era a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para o ministério que Ele tinha com a minha casa, com a minha família. Porque não é só minha. Entenda, esposa, o ministério não é só teu, é da família, porque envolve esposa, envolve os filhos, é uma separação. É por isso que tem muitas famílias que hoje, por mais que servem a Jesus Cristo, mas estão desestabilizadas. Ou a esposa ainda não compreendeu o chamado, ou o marido ainda não compreendeu o chamado da esposa, ou vice-versa. Temos que ser compreensíveis, tem que ter uma união. A união tem que acontecer para que a obra seja perfeita e agradável à vontade de Deus. E é dessa maneira, em concordância um com o outro. E desta maneira, amados irmãos, uma mulher ouve uma palavra, uma testemunha de um milagre, de um poder. Ela rompe a multidão. E ela agora toca na orla de Jesus Cristo. Irmãos, não aconteceu no dia seguinte, não aconteceu depois de um mês. O testemunho que eu contei, a irmã teve que ir aonde? Lá no médico, para fazer o exame, para ter a confirmação. A mulher não, foi no momento, o sangue estancou. Ou seja, se fala que o sangue estancou, enquanto ela estava tocando na orla, ela estava jorrando sangue. Ela foi com as suas últimas forças, rompendo aquela multidão, jorrando sangue. E ela toca nas orlas, e Cristo para todo mundo. Alguém me tocou. Os discípulos e todos que estavam em volta, mas Senhor, uma multidão te aperta, olha o tanto de gente que está em tua volta, e tu questiona quem te tocou. Ele, não, mas quem me tocou diferente, pois eu senti poder, virtude sair de dentro de mim. Todos estavam tocando Jesus, todos, mas alguém naquele dia tocou Jesus diferente. Alguém veio determinado, alguém veio cheio de fé, porque ele ouviu uma testemunha forte. Agora eu entendo, Espírito Santo, porque eu testemunhei esse milagre hoje. Eu estou aqui como testemunha forte de Deus, para que possa ser produzida uma fé genuína dentro do teu coração.
E hoje, baseado nessa fé, não no pastor, não na igreja, mas em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, tu não vai sair daqui hoje de mãos vazias. Se tiver enfermo, vai sair curado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem me tocou diferente. Eu senti virtude sair de dentro de mim. Eu senti poder sair de dentro de mim. A mulher com medo, mas ela rompe o seu medo e levanta as mãos. Foi eu quem te toquei, Senhor. Mas não te preocupa, porque eu não toquei no teu corpo, eu toquei apenas na tua orla. A preocupação daquela mulher, talvez o medo, era por conta de ele acreditar que ele agora estava impuro, pelo fato dele ter tido contato com ela. Mas Jesus Cristo não veio para trazer impureza. Jesus Cristo é água limpa, Ele é a água da vida. Ele veio para trazer foi pureza. Ele foi para trazer cura. Ele foi para trazer a libertação para a humanidade. Ele, mulher, te levanta. Tu não vai mais voltar para aquele lugar, por arraial dos impuros. Volta agora lá para a tua casa. A tua fé, ela acaba de te sarar. A tua fé, naquilo que produziu frutos no teu coração. Jesus estava dizendo, a fé que foi produzida em ti, por aquilo que foi testemunhado para a tua vida, ela acabara de te salvar, ela acabou de te curar, ela acabou de te libertar. Não te permita sair daqui da mesma maneira. Não te permita. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Faça uma oração entre você e o Espírito Santo, entre você e Jesus Cristo, e diga: Senhor, não me permita sair daqui da mesma maneira. Senhor, eu entrei aqui hoje com uma angústia grande no meu peito. Eu não quero sair daqui com essa angústia. Senhor, eu entrei aqui hoje depressivo. Eu não quero sair daqui mais desta maneira. Eu quero ser curado. Eu acabei de ouvir uma palavra que o Senhor tem poder de curar e de libertar. Senhor, eu entrei aqui com a minha família toda desestruturada. Eu entrei aqui todo acabado, todo ferido, enfermo, mas não me permita sair daqui da mesma maneira. Rompe as barreiras agora. Rompe as barreiras agora. Rompe as barreiras agora. Fique sobre os teus pés em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão Adriano, tem algum louvor daqueles mesmo bonito?